boa tarde. Boa tarde, flores dessa linda tarde. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao Batu Portal da Cura. Esse programa que está aqui todos os sábados ao ar com você, e agora em um horário novo. Agora nós temos 1 hora de duração às 5 horas da tarde. Eu estou vibrando aqui, o Jean, querido, está comigo vibrando e curtindo essa vitória. A gente tem que aproveitar, né, a alegria de cada conquista. Então, a gente está próximo de completar 1 ano de programa, então, juntinho com vocês, ouvintes, estamos num horário agora que vai favorecer o nosso encontro. Então, todo mundo já curtiu o sábado, já curtiu a família, colocou tudo em ordem e agora começa a nutrir o final da tarde com um bom pensamento, com uma reflexão. E hoje, meu convite é para a gente se aproximar cada vez mais dos nossos queridos, das pessoas que amamos, e, em especial, hoje, dos animais que fazem parte do nosso dia a dia. Então, muitos dos nossos ouvintes aqui, dos meus ouvintes que estão acompanhando, com certeza têm um pet, tem um cachorrinho, tem um gatinho, pássaros, entre outros bichinhos, que faz parte do seu dia a dia, faz parte do seu lar, e é sobre eles que eu quero falar. O mesmo carinho, a mesma atenção com a saúde, a harmonia, bem-estar que temos conosco e devemos ter com os nossos familiares, temos que ter o mesmo olhar para com eles também. Uma das coisas que tem ficado muito marcada, e até por isso que estou trazendo esse tema aqui para a gente, nesse convívio mais intenso durante a pandemia, onde a gente acaba permanecendo mais tempo dentro dos nossos lares, e assim também adequando o nosso comportamento e as nossas emoções a essa situação nova, o cachorrinho está lá, o seu pet está lá te acompanhando nesse desafio de adequação de um novo momento, mas ele vai sentindo e ele vai vibrando todas essas mudanças. Então, pela capacidade deles, eles acabam ressoando muita coisa que a gente vive e assim também como processos de adoecimento. É claro que aqui no programa, sempre que possível, eu trago a minha opinião, eu trago experiências de vida sob a ótica do método Kovačić. Então, hoje o programa está muito especial. A terapeuta que vem conversar comigo é uma terapeuta integrativa incrível aqui do ABC de São Paulo. E ela também é voluntária do método Kovačić. A gente conseguiu aqui, com a força dela e com o carinho dela, unir alguns depoimentos para deixar o programa mais rico. Então, a gente vai falar sobre a medicina integrativa aplicada aos nossos pets e também vai trazer alguns casos de pacientes que tiveram seus cachorrinhos atendidos pelo método Kovačić e conversar um pouquinho especificamente sobre cada uma dessas histórias. Quem me apoia aqui no programa e também incentiva esse nosso encontro, né, refletindo sobre caminhos novos que se fazem através das terapias naturais e práticas integrativas, é o Mercado Batu. Então, você que está conectado e que procura novas formas, né, de acessar os produtos, assim como também cursos e os profissionais para cuidar de você, te orientar nessa caminhada na prática integrativa e terapia natural, acesse essa plataforma digital, que é uma plataforma incrível, muito rica, mercadobatu.com.br, onde você consegue comprar os seus insumos para as práticas integrativas e também acessar a agenda de cursos, workshops, também as nossas queridas lives, para quem aí é fã dos canais digitais. É incrível, então vale a pena acessar, vale a pena ali filtrar por data e assunto que você vai poder utilizar e também depois ler um pouquinho mais de informação no blog e entrar em contato, enfim, com os nossos terapeutas. Então, desfrute dessa possibilidade incrível que é o mercadobatu.com.br. Agradeço aí o apoio do Batu, agradeço aos meus patrocinadores que aqui junto comigo estamos completando 1 ano de trabalho e conseguimos, como eu falei mais cedo, conquistar 1 hora de programa e também esse novo horário para estarmos mais juntinhos aproveitando esse tempo. Agora eu aproveito e dou as boas-vindas à queridíssima Simone Curi. É assim que eu falo o seu nome? Sim. Seja muito bem-vinda aqui ao programa e agradeço mais uma vez por ter aceitado esse convite, estar com a gente, estar com os ouvintes, trazendo seu carinho e também a sua experiência. Obrigada, é uma honra estar aqui novamente e falando de um assunto tão interessante, tão em voga agora, que é o cuidado integrativo. Dessa vez, a gente vai falar a respeito dos cuidados com os animais, né? Nas terapias integrativas com os animais. Eu me considero uma terapeuta integrativa multiespécie. Eu cuido dos pets e de seus tutores. Uhum. Então, nós podemos fazer a avaliação dessa interação entre eles e proporcionar uma melhora na qualidade de vida, tanto na parte emocional como também na parte física.
E é interessante, né, como eu comentei no começo do programa, eles ressoam muito do que a gente vive, né? Então, ora você vai trabalhar o seu paciente, mas você vai considerar o meio ambiente, seus hábitos e suas companhias, né? Então, familiares e os pets, como eu comentei aqui. E quando você também for olhar só para o pet, então os profissionais que dentro do nosso método a gente também tem vários voluntários, biólogos, veterinários. Quando você olhar para o pet, você tem que considerar o meio ambiente e também a qualidade de vida do seu tutor. Então, Sim. um vai acabar ressoando, né, na saúde ou na desarmonia da saúde do outro. Sim, os animaizinhos, eles são muito sensíveis energeticamente, né? E eles acabam, através da sua sensibilidade, entrando em ressonância com seus tutores e com o ambiente de onde eles vivem. Então, eles são muito suscetíveis às alterações e acabam até adquirindo as doenças, muitas vezes, antes até dos seus tutores. Uhum. E tanto a Simone quanto eu, nós costumamos receber pacientes a ser humano, então, essa porta aberta aos animais são oportunidades que temos de contribuir, né, para os tutores que aparecem, e só que na experiência da Simone, assim como do método Kovačić, vemos que as práticas integrativas conseguem contribuir muito para a saúde desses animais. Dentro das práticas que você oferece, que você teve a oportunidade de usar, quais delas que você tem aí na manga para dividir com a gente? Bom, em primeiro lugar, sempre o método Kovačić, né? Uhum. Que muitos dos animais chegaram até mim para tratar de câncer. E, experimentalmente, nós acabamos tratando também outros problemas de saúde dos animais através do método Kovačić, que contribuiu também muito. Eu utilizo fitoterapia, reiki, aromaterapia, cromoterapia, terapia de florais, naturopatia, radiestesia e ozonioterapia também são utilizados nos animais. Maravilha. Dos depoimentos que nós trouxemos hoje para vocês, esse primeiro que a gente vai apresentar, que é da doutora Luciana, né, ela é veterinária, ela tem um caso para dividir conosco do cachorrinho dela que teve uma doença grave, de rápida evolução, porém ele não teve um diagnóstico. E numa tentativa experimental, ela procurou a Simone para poder ajudar, considerando a parte vibracional do adoecimento e uma técnica vibracional de tratamento para essa doença, então. Então, eu vou colocar, se assim, pode ser? Pode. Eu vou colocar e a gente vai discutir um pouquinho como que foi essa condução. Gian, você coloca para mim, por favor? Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Luciana Albares, sou médica veterinária, sou clínica e tenho um caso bem interessante a respeito do meu cachorro Zion. O Zion é um American Bully, hoje ele já tem 1 ano. Foi um cachorro muito desejado, eu ganhei ele da minha irmã. Quando eu o vi, eu me apaixonei. E ela acabou me presenteando. E Zion foi tudo bem até os 4 meses. Quando ele fez 4 meses, ele começou a mancar. Ele mancava muito. Achei que ele tivesse, né, se machucado em casa, porque eu tenho vários cachorros. Comecei com anti-inflamatório, mas não melhorava. Resolvi fazer radiografia quando eu me deparei com uma bombinha, né? Ele tinha um osso muito fraco, ele tinha uma ossatura de um cachorrinho velho. Para a idade dele, isso é um absurdo. E, inclusive, o ilho dele na radiografia não aparecia, ele era transparente. Isso me assustou muito, comecei a tratá-lo, né? E comecei a procurar especialistas. Um dia ele estava no colo de um funcionário meu e o meu funcionário acabou dando uma apertadinha maior nele. Ele gritou muito. Em resumo, ele quebrou. Ele teve uma fraturinha no ilho mesmo, que estava super fraco, né? Acabou fraturando e eu fiquei desesperada, porque ele era um cachorro que tinha basicamente aquele osso de vidro. E como eu o sustentaria dessa forma? Os vários especialistas que eu passei me sugeriram sacrificá-lo, porque teoricamente ele não conseguiria se sustentar quando ele fosse um cão adulto. A partir desse dia que ele fraturou, ele não andava mais,
Ele era um cachorro de colo, de cama, de berço, até que eu acabei optando por fazer uma mesa quântica dele, que eu tenho uma amiga que faz, e ela me sugeriu que eles usassem orgonites para protegê-los. Aí me indicou a Salma, porque eu não conhecia, acabou me indicando a Salma, e através da Salma eu contei a história do Zion, ela acabou me indicando a Simone. A Simone é um anjo, eu até me emociono porque ela é um anjo, porque meu cachorro tinha sido desenganado pela minha medicina, só que eu nunca sacrificaria meu cachorro. Eu não faço isso mesmo, com paciente nenhum. E ela me deu uma esperança, sabe? Ela atendeu ele prontamente, foi até numa época muito difícil, que foi a época de pandemia, começo, e ela jamais se negou. Ela começou a tratá-lo, fizemos Covatic nele, fizemos frequências, ele tomou vários medicamentos vibracionais, tomou tudo, fez tudo. E hoje eu posso dizer que o Zion é perfeito, que ele anda normalmente, ele se curou. E ao longo desse período, a pele ficou muito feia. A pele, ele chegou a ficar em carne viva, porque ele tinha deficiência de absorção de vitaminas também. E a Simone, inclusive, me ajudou muito nisso. Tomou banhos, claro, banhos de ozônio, que eu gosto desse outro lado, sabe? Eu acho que o que a gente puder fazer para ajudá-los, não importa como, a gente tem que fazer. Então hoje ele é 100% perfeito, a pele tá linda, hoje ele é feliz, brinca, corre, ele é perfeito mesmo. Graças a Simone, eu tenho muito que agradecer a ela, graças a todos esses tratamentos, ao método Covatic e tudo. E, inclusive, hoje a gente trabalha em conjunto. Todas as pacientes que eu tenho que aceitam e que acreditam nisso, eu faço questão, e ela já me ajudou em vários casos. E, assim, eu não tenho como agradecer tudo, sabe? É tudo muito perfeito. Todos precisariam conhecer esse outro lado, porque as coisas seriam muito mais fáceis. A gente curaria muito mais. Tudo seria mais fácil, mais leve, né? Sim. Com certeza. Se você procurasse caminhos que possibilitassem o resgate da saúde com menos impacto àquele ser que já está fragilizado, né? O que eu achei incrível, e eu quero que você fale um pouquinho mais da história do animal, quando ele chegou para ti, do Zion, achei incrível o intervalo, né? Porque ela foi o começo de pandemia, então quando foi que ela chegou? Porque a gente vai completar 1 ano agora. Então, Exatamente. Em menos de 1 ano, você conseguiu um resgate completo da qualidade de vida do Zion, né? Incrivelmente, sim. E obrigada. Parabéns. Obrigada, doutora Luciana, pela história. Parabéns por cuidar com tanto amor também do Zion. Agradeço muito compartilhar conosco, com os nossos ouvintes. Obrigada a você, Si. Mas me diga. Eu que sou eternamente grata por toda essa situação e por tudo que é proporcionado através de boa vontade das pessoas de procurarem recursos diferentes, porque as integrativas, elas vão complementar a medicina tradicional. Nenhuma vai roubar espaço da outra, né? E o bom senso e o amor que a Luciana teve pelo seu animal, de não abrir mão da qualidade de vida dele, de não aceitar aquele diagnóstico, que aliás nem diagnóstico era simplesmente era um problema que eles não conseguiam resolver. Ia resolver fazendo eutanásia. E quando ela me procurou, eu acredito que tenha sido assim, pela força do destino mesmo, sabe? Quando ela me contou o caso, eu me identifiquei de imediato, me prontifiquei, acho que foi em março, abril. Então foi bem no começo ainda. Eu creio que tenha sido em abril. Que tinha aquele dilema se nós abriríamos as portas para receber as pessoas ou não, porque estava muito instável, né? Eu já havia decidido a pausar meus atendimentos presenciais, eu só estava atendendo online, dando cursos e atendimentos online, mas
quando ela me contou o caso, eu recebi prontamente, eu atendi na minha casa. Foi na minha casa mesmo o atendimento. Eu levei os equipamentos para lá, agendei e comecei até pensei, né, que a minha experiência com animais tinha sido somente com Covatic. Uhum. E quando ela veio com esse caso, eu gosto de desafios e eu não vi problema nenhum, porque eu estava amparada por uma veterinária. Sim. Eu estava lidando Que era a própria tutora. Isso, que a veterinária, ela saberia me ajudar a conduzir esse caso. Então, da mesma maneira como eu trataria um ser humano, eu comecei a fazer analogias, né? E comecei a tratar. Então, através da análise com microscópio, eu fiz a gotinha do sangue pela microscopia. Foi a primeira análise de cachorro que eu fiz, de sangue de cachorro. Que gracinha. Analisei da mesma maneira que eu analisaria um humano e produzi vibracionais específicos para ele. Foram feitas substâncias vibracionais específicas para o caso dele. Então, muitas vezes, a integrativa não precisa de rótulo para dizer qual é a doença, para procurar um remédio específico, que cada ser é único. Então, cada tratamento vai ser diferente do outro, mesmo que os sintomas pareçam ser os mesmos. Os indivíduos respondem diferentemente. E nós tratamos diferentemente. Foi um tratamento totalmente personalizado. E quando foi em dezembro, o Zion já estava andando e aliás, dezembro ele já estava com a pele boa. Porque a pele dele ficou em carne viva. Mas cerca de 2 meses ele já estava andando e correndo. Ah, que graça. Para quem não conseguia nem firmar a patinha no chão. Não, e interessante de você ver os animais, como eles respondem à prática, né? Ao método Covatic, que é onde eu tenho mais experiência, mas você teve a oportunidade de aplicar outras terapias, né? Sim. Você vê o quanto a terapia está sendo eficaz pela reação dele. Né, de voltar a correr, de voltar a brincar, voltar a se alimentar, né? Mesmo antes de efetuar qualquer tipo de exame para confirmar, nós estávamos vendo, ele estava começando a andar e de repente já estava pulando, fazendo bagunça como qualquer outro pet. Eu vou até pedir licença para fazer uma rápida explicação sobre o método Covatic para os ouvintes que estão aqui acompanhando a gente pela primeira vez, entra no que acompanha, né, o portal da Cura ou escuta pela primeira vez sobre o método Covatic. O método Covatic é uma prática que surgiu de uma pesquisa feita pelo Estevão Kovačić, um cientista autodidata radiestesista aqui no Brasil há 60 anos atrás. A intenção dele era encontrar a origem da doença câncer e ele encontrou, utilizando a prática da radiestesia, a origem da doença e uma forma, então, de impedir que a doença siga desenvolvendo no corpo do ser vivo. Então, eu digo bem claro, vivo porque pode ser o ser humano, pode ser o animal, até mesmo uma planta. Qualquer vida que esteja num ambiente, segundo Estevão Kovačić, que tem uma radiação, então, quer dizer, um veio de água contaminado do subsolo, onde emite essa vibração, essa radiação de doença, conforme você permanece naquele lugar por 2 a 3 anos, o organismo ele entra no processo de adoecimento, então ele perde a sua vitalidade, ele perde uma ferramenta incrível que é a imunidade, e ele perde, então, toda a possibilidade que ele tem de combater algumas doenças e, no caso, a mutação para a célula maligna. Então, ele ganha um espaço, o organismo, ele adoece de uma forma que ele fica vulnerável para se desenvolver a doença câncer. E pelo Estevão Kovačić, a forma de você reverter esse quadro da doença é tirar esse organismo desse ambiente e oferecer a ele a energia oposta, então a energia positiva, revitalizando esse organismo. A Simone usou de forma experimental. Por que ela fez isso? Porque, entre outras coisas, o método Kovačić não tem efeito colateral. Então, a gente tem a liberdade, e isso é uma evidência de 6 décadas de prática, com milhares e milhares de pacientes registrados. Então, é o que dá a oportunidade, a liberdade de a gente fazer uma prática experimental, uma vez que o ser vivo ainda tem condições de reagir, né, sem prejudicar o momento que ele está vivendo, né? Sim. O que só serviu para acelerar o processo de cura dele. Porque para um cachorro que não tinha força para andar, os ossinhos dele na radiografia pareciam transparentes, não aparecia o osso do ilho dele. Então, pela medicina convencional, ou não teria como resolver, ou demoraria muito tempo. E teria uma série de consequências isso. Mas ele respondeu muito bem ao tratamento. Nós avaliávamos sempre pela radiestesia. Então, a doutora Luciana, com todo o seu conhecimento de veterinária,
alinhava os produtos que ele poderia receber, e eu testava a porcentagem de benefício que cada substância teria para ele. Então, a gente só escolhia o que o corpo dele tinha ressonância, o que o corpo dele aceitava. E a resposta foi essa, né? O resultado foi esse, maravilhoso. Parceria incrível. Bom que vocês seguem aí até hoje, né, nessa parceria, uma somando a outra na prática. Com certeza. Sim, a gente está chegando aqui no finalzinho desse primeiro bloco. Queria agradecer a todos que acompanharam a gente até aqui. E segura um pouquinho mais, tem mais história aí para contar de outros pacientes, mais histórias de cachorros para compartilhar, especificamente sobre o câncer agora. Isso. Até já. Boa tarde! Boa tarde, flores dessa tarde. Sejam bem-vindos de volta ao Portal da Cura. Eu ainda tô pegando esse jeito, viu, Jean? Você tem que fazer uma careta mais firme. Volta a falar! Venha, Patrícia! É isso aí. Esse é o nosso primeiro sábado ao vivo com esse programa incrível, que dura agora 1 hora. Então, obrigado aos patrocinadores e todos aqueles que apoiaram o programa para a gente alcançar essa conquista. E vai ser muito bom e de grande proveito. Então, hoje eu estou aqui com a terapeuta Simone Cori, que é aqui do ABC de São Paulo, tem uma prática integrativa desculpa, ela tem a prática integrativa, as terapias naturais neste último ano expandida para os animais, e é sobre eles que a gente está conversando hoje. Ela veio dividir aqui a experiência dela, e eu falo que eu também expandi um pouquinho mais a minha, assim, porque, hora ou outra, a gente acaba tratando os nossos ou de amigos e queridos. Mas, como ponto de atendimento oficialmente, foi a primeira vez que a gente aumentou um pouco o volume dessa procura. Devido à pandemia, que está chegando aqui agora, nesse segundo bloco, então a gente está falando especificamente dos cachorrinhos, dos pets em casa, mas sob a ótica do método Kovačić. Devido à pandemia, muitos pontos de atendimento mudaram o seu formato de trabalho para poder preservar a saúde dos pacientes e dos seus trabalhadores. Então, a gente reduziu consideravelmente os pontos de atendimento, e para aqueles que tiveram condições de se organizar e segurança para receber, acabaram expandindo, então, né, aceitando os animais para ajudá-los, né? E não negar, nesse momento de dor, uma assistência adequada. Recentemente, eu tive a oportunidade de receber uma paciente. Ela é muito querida, tem 1 mês que ela começou o atendimento conosco, e ela teve, a dona Lúcia, e ela teve benefícios incríveis. Então, ela relata melhoras incríveis com o método Kovačić no primeiro e na segunda semana. Quando na segunda semana ela pensou, poxa, se eu estou dormindo melhor, se eu estou comendo melhor, a minha cachorrinha, que é a Nina, que recebeu o diagnóstico de câncer junto com ela, pouco tempo depois, um câncer de fígado, talvez ela também possa se beneficiar. Aí ela conversou com o Jota, falou, Jota, se aplica também, se estende também aos animais? E aí veio, então, a teoria, e a Nina começou, tem 2 semanas conosco, sim. E eu lembro que a Nina chegou com muita dor, então ela não conseguia se sustentar com as patinhas no chão, ela veio carregada e ela chorava ali de dor. 10 minutos depois da primeira aplicação, ela é ceguinha, né? Mas mesmo ceguinha, muito fofinha, Nina, ela já conseguiu levantar sozinha e saiu andando pela casa, né? E segundo a dona dela, chegou em casa, comeu. No dia seguinte, já dentro da rotina da casa dela, fez as suas atividades, fez suas brincadeiras, comeu novamente, fez tanto o xixi e o cocô dela no tapetinho, no lugar certo. Então, ela voltou para um ritmo de vida normal em menos de 1 dia. Né? Essa semana, ela retornou do mesmo jeitinho, andando sozinha, sem dor e se alimentando bem. Então, a gente vê muitos benefícios no método Kovačić, aplicado aos animais com diagnóstico de câncer. E é sobre isso que a gente quer falar um pouco mais agora com o próximo depoimento, né? Que é uma história da dona Cristina. A dona Cristina, ela teve o seu próprio tratamento, o seu diagnóstico há um bom tempo atrás, então em torno de 2 décadas atrás. Ela vai contar um pouquinho dessa história, e recentemente ela pôde cuidar do cachorrinho dela com a Simone aqui em São Paulo. Então, Jean, você coloca para mim, por favor, o depoimento? Olá, meu nome é Cristina do Amaral Lopes. Vou gravar rapidinho um áudio aqui para falar minha experiência com o tratamento Kovačić. Eu sou uma sobrevivente de um CA de mama há 20 anos. Conheci o tratamento quando ainda fazia quimioterapia, eu estava na metade da quimio, quando me foi apresentado essa possibilidade aí
estava bem debilitada. E naquela ocasião, já imediatamente na primeira semana, eu já tive uma excelente resposta, consegui finalizar meu tratamento e remissão total há 20 anos. E agora, recentemente, há uns 15 dias, eu tive uma situação semelhante com uma cachorrinha minha, com suspeita de 2 tumores cervicais com metástase cerebral. Ela parou de andar, de se alimentar, latir, e ainda nessas investigações descobrimos um tumorzinho no baço de 5,5 centímetros. Diante de alguns exames que a gente realizou tentando salvar, eu levei para a eutanásia, mas a veterinária me pediu uma chance, a gente medicou para tentar segurar ela até eu conseguir um atendimento que me foi prontamente apresentado e marcado pela Simone, querida, e assim foi. Fomos pela veterinária tocando, né? Ela sobreviver até terça ou quarta-feira, que seriam os atendimentos dela, e consegui. E hoje a nega já está andando, já está latindo, já está reagindo normalmente, eu posso dizer que 95% logo na primeira semana, e os resultados dos exames que eu fiz de tomografia no dia seguinte ao tratamento não constatou mais os tumores cervicais e o tumorzinho do baço diminuiu 2 centímetros. Então, assim, nós temos um caminho pela frente, mas diante do que eu percebo, eu acho que mais uma vez eu consegui bons resultados. Então, eu tenho a agradecer a todos, principalmente a Simone, ao Jotacir, que me indicou ela, a Patrícia, que eu acabei de conhecer, e a família, que ainda luta bravamente para tentar fazer com que esse tratamento fique cada vez mais divulgado e possa ajudar mais pessoas. Um abraço a vocês. Que assim seja, Cristina. Amém. Que cada vez mais as pessoas possam ter acesso, né, à prática exata que precise, né? Tem muitos pontos aí importantes nessa história, né? Então, a própria experiência de vida dela já mostrou o que seria possível dentro de uma prática natural, né? E eu achei interessante que a cachorra ficou tão rapidamente debilitada. Eu quero que você conte um pouco disso pra gente, que ela não cogitou outro caminho que não fosse levar para o médico e fazer a eutanásia, mesmo sabendo da experiência que ela teve, né? Porque ela ficou com medo da fragilidade do animal. E dando as condições para o bichinho reagir através de soro e terapia com a veterinária, ela conseguiu suporte para chegar até você no método Kovacic e trazer, então, a voz, né, do latido e o caminhar do cachorrinho dela. É uma história muito emocionante, porque chega a ser incrível se a gente não tivesse visto com os próprios olhos, né? Quando a Cristina me procurou, eu agendei para o mais rápido possível, sabendo da gravidade do problema, e a nega chegou tão debilitada que eu optei por atendê-la dentro do carro mesmo. Eu não deixei nem ela andar, aliás, nem eles andarem com ela no colo. Eu deixei no carro mesmo, atendi no carro, ela não se mexeu, ela ficou imóvel ali no banco, quietinha, recebendo o tratamento, e já agendamos para a semana seguinte. E como ela contou, no dia seguinte foi fazer o exame e verificou essa diferença já no exame. Porque a presença do câncer, ela já era sabida. O que estava em dúvida, né, o provável era de ser uma metástase no cérebro, porque também acharam também um nódulo no baço. E tanto a diminuição do nódulo do baço, como a diminuição dos nódulos da cervical, e ela voltar a andar, voltar a latir. Foi incrível ter visto a imagem dela passeando, andando normalmente. No dia seguinte, ela já estava latindo, de pé, comendo. Você quer perguntar qual foi a reação dela, né? Como que você consegue analisar a resposta? É latindo, é andando, é comendo? Isso, é assim que nós analisamos, né? Os exames
foram só para confirmar. Uhum. A gente já tinha certeza que tinha funcionado. Sabe, sim, mais cedo me perguntaram por que que o tratamento ele tem uma resposta tão rápida com os animais, né? E tem alguns aspectos que a gente poderia colocar aí, mas o principal é que, por muitas vezes, se o bichinho já não está na reta final, onde a principal indicação seria a eutanásia, tantas outras vezes a condição, normalmente, financeira e econômica que envolve a família, até as medidas do bichinho, não levam, né, do animal, não levam ele para um caminho que o ser humano normalmente percorre, que é de quimioterapia, que é de radioterapia, entre outras práticas que debilitam mais esse organismo. Então, quando a gente olha para um organismo que somente, que está na presença somente do câncer, como fator principal para debilitar ele, o método Kovačić, tendo a visão, né, e tendo a função específica para tratar o câncer, consegue uma rápida resposta, porque não tem outras coisas que restringem a saúde daquele bichinho, né? E outros aspectos que eu acho super importante citar, que é a mente, sim, humana, que opera e conduz muito, né, da restrição ou da reação do nosso organismo, né? E o bichinho está entregue, né, aos cuidados do seu tutor, ao amor do seu tutor. Então, ele rapidamente volta para sua rotina, se o organismo dele ainda tiver condição para responder a essa prática. Exatamente. Né? Coisa que é muito difícil para a gente avaliar. Uhum. Porque você vê o estado de um animal que não consegue se mexer, não consegue latir, que tem dor. E quem somos nós para avaliar se ele tem condições de responder ou não ao tratamento? Uhum. Por isso que sempre é válida a tentativa. Vai funcionar para todo mundo? Não, nada é 100%. Mas vale a tentativa. Sempre é válida a tentativa. Eu falo que a esperança é a última que morre. Justamente. Outra coisa que eu gostaria de citar sobre o caso da Cristina, como ela passou pelo atendimento há 20 anos atrás. Então, ela por telefone me contando que na época ela passou no Jabaquara, com o pai da Celeste, então o seu Carlos. Ele recebeu ela, mas muito na dúvida também se ele atenderia ou não ela. E ela fala que ele colocou isso como um ponto principal. Estava muito avançada a doença, ela estava muito debilitada pelo momento que ela estava vivendo. E ele não saberia como ela ia responder, então eles fizeram numa tentativa. E achando que o intervalo ia ser maior até do retorno, mas ela conseguiu retornar em 7 dias e nunca mais deixou. Tanto o tratamento em si, então ela fez 1 ano de tratamento com Estevão, com Carlos, e ela seguiu visitando ele uma vez por ano, até após o seu falecimento, ela visitou a Celeste, né, e o Jota no Jabaquara. E uma coisa que ela falou que é super importante no telefone é que, Patrícia, eu uso até hoje e não pretendo parar de usar o isolante. Então, ela tem um isolante pequenininho assim na cama dela e mais em um outro lugar que ela permanece em casa, fazendo alguma atividade. E ela nunca tinha pensado, até esse susto que ela teve, né, com a cachorrinha, de usar o isolante no animal, porque ele sempre respondeu bem, né? Então, o que ela aprendeu aí é expandir, utilizar também no cachorrinho o isolante, que tem uma forma adaptável para usar com os animais, né, para ajudar nesse processo. Então, é gostoso, porque ela entendeu o conceito, ao menos para ela também, né, Sim? Porque às vezes a gente dedica 1 ano inteiro para o paciente e, lógico, né, se vendo ali todo mês, né, orientando, ajudando ele aos possíveis erros, né, ou esquecimentos, algumas falhas. E aí você pensa, será que ele vai lembrar que é para o resto da vida? Sim. Né? É muito comum, quando a pessoa se sente bem, parar com o tratamento. Uhum. E o uso do isolante, ele deve ser usado para o resto da vida. Eu sempre falo assim, isso daqui você vai usar para a vida toda. E mesmo que o tratamento Kovačić dure 1 ano, mas o isolante deve ser usado para a proteção das energias que podem causar o câncer novamente. Então, para o próprio paciente se proteger, para que não haja reincidência, usar o isolante. Deve ser usado para o resto da vida. Sim, sim. E ela usou. E ela usou, justamente. E a cachorrinha tem um hábito de estar junto com ela na cama e no sofá, mas ela tem também a rotina dela diária em casa, né? Então, os donos saem, ela faz a rotina dela. Então, aonde a Cristina tem um isolante. Estava, né? Já tinha um isolante, né? Só não tinha em outras rotinas que o animal tem de pessoal dele, né? Mas agora tá todo mundo com isolante novo. Tá, sim. E aí a gente tem mais uma história aqui, mais um depoimento que a Simone trouxe, que é da Solange. A Solange conta uma história de uma cachorrinha também que ela adotou e com o mesmo carinho que ela adotou, ela enfrentou também algumas questões de saúde e ela cuidou com o mesmo amor. Você coloca aí pra gente a história, Jean, por favor? Olá, meu nome é Solange, eu sou tutora do pet chamada Belinha.
Eu vou contar a história da Belinha. Ela foi resgatada resultante de maus tratos na rua, em estado deplorável, com muita sarna e problemas na pele. Está conosco há 8 anos e o ano passado apareceram alguns tumores na perna, no dorso, entre outros. E com isso levamos a alguns especialistas veterinários, né, que pediram vários exames. Então eu passei por 2 especialistas. Inclusive exame também efetuado em outro país, a partir do sangue coletado. Após o resultado desses exames, foi verificado que os tumores eram gravíssimos e que seria o último estágio do câncer. Porém, após o diagnóstico, fui informada pelos especialistas que ela deveria ser submetida a uma cirurgia urgente para a retirada dos tumores e possivelmente morreria na mesa de cirurgia. Contudo, eles sequer detalharam os resultados. Exames simplesmente, eles folhearam as páginas, não se atentando a nada dos exames, para se aprofundar no foco mesmo do problema. E se posicionando constantemente, até mesmo em fazer uma eutanásia, que seria a melhor opção para a Belinha não sofrer. Diante dessa frustração e inconformada com a falta de humanidade por parte desses veterinários, eu fui consultar uma terceira especialista, da qual não existe nesse mundo, é a doutora Luciana, que trabalhou a causa raiz. Dessa forma, mesmo assim, engajou conosco em iniciar o tratamento, que começou em setembro de 2020. Informo que não foi fácil. O tratamento era todos os dias, fazendo o tratamento. Em paralelo a isso, a Luciana nos indicou a doutora Simone, terapeuta especialista no tratamento do Covatic, isolante no corpinho, frequências e produtos vibracionais. Gente, eu não conhecia isso, eu não sabia que existia isso. E engajamos nessa também, pois se tem 1% de chance de viver, então tem a chance de dar certo. E trabalhando as 2 formas de tratamento, imediatamente ela já conseguiu resultados excelentes, pois aos poucos a Belinha foi se restabelecendo, os tumores se estabilizaram e com alguns meses todos os tumores sumiram. Ela se recuperou e todos os índices patológicos se normalizaram. Hoje ela está muito bem, não precisou fazer cirurgia e conta com uma energia totalmente contagiante. Eu agradeço demais a doutora Luciana e a doutora Simone pelas técnicas aplicadas. Foi maravilhoso. Muito obrigada mesmo pela ajuda dessas 2 excelentes profissionais. Um abraço a todos. Ai, que delícia. Muito bom ouvir, né? Eu agradeço também, não só as 2 profissionais, mas você, Solange, por dividir essa história conosco. Obrigada de coração. É muito bom você enxergar um ser que você ama, né, recuperar, né, as condições de vida. E a ideia, ouvinte, que nós estamos aqui expondo esses depoimentos e conversando um pouquinho sobre cada história, é incentivar você a ter a esperança através de novas práticas, né? Quantas coisas, né, a medicina, tanto tradicional quanto integrativa, que é essa que a gente está trabalhando hoje, já descobriu a fim de poder trazer mais qualidade de vida, né? Expandir, estender o tempo de vida desses nossos bichinhos, né? Que é tão curtinho, né? Sim, mas tem um propósito e tem que ser vivido com qualidade, juntinho com a gente, né? Exatamente, que foi essa a procura deles. A Solange com a Belinha é um exemplo de amor enorme, porque quando elas chegaram até mim, a Belinha já era paciente da doutora Luciana Alvarez, e ela chegou até mim para aplicação do método Covatic devido aos tumores que ela tinha. E quando eu verifiquei, a olho nu nós já verificávamos o tamanho do tumor. E quando ela começou o tratamento, eles começaram a fazer sem ilusão nenhuma. Era apenas para melhorar a qualidade de vida da Belinha. Era para proporcionar uma melhor qualidade de vida enquanto ela pudesse viver. Porque os médicos já tinham desenganado. Tanto que eu falei assim, vamos operar. Só que assim, não é garantia nenhuma que ela vai ficar viva, ela vai sobreviver à cirurgia. Então, você ouvir isso choca demais. E como que você vai entrar numa mesa de cirurgia sem certeza nenhuma? Aliás, certeza ninguém tem, mas era praticamente certeza que ela ia morrer. E com a ajuda da doutora Luciana, ela recebeu todos os tratamentos necessários para se fortalecer. E ela iniciou o tratamento com o método Covatic. Já na primeira sessão, nós vimos diferença, interrompeu o crescimento do tumor e diminuiu. E no decorrer do tempo, ela foi diminuindo cada um dos tumores, eram perceptíveis, né? Era perceptível a diminuição.
E nos exames, tinha algumas alterações com a deficiência do rim, que nós tratamos também. Tudo isso com a medicina convencional, aliada à integrativa, com os produtos vibracionais que eram feitos especificamente para ela, e com equipamentos que emitem vibrações também específicas, no caso dela, para eliminar o câncer, para eliminar o problema do rim que ela tinha, né, para ajudar na diminuição da ureia, da creatinina. Ela chegou a ter necrose na pontinha da língua por causa da intoxicação de ureia. Então, quando aconteceu isso, nós imaginávamos que o corpo estivesse tão debilitado que não ia conseguir se recuperar. Sim. E rapidinho ela recuperou, já depois começou a comer, ganhou peso novamente. Ela ainda está em tratamento, mas ela está dinâmica, ela come, ela corre e ela tem toda a vitalidade de um cachorro normal. Nem parece que ela tem um problema, que já teve um problema de saúde. Esse mundo vibracional eu tenho descoberto cada vez mais, né? Eu já tinha uma porta bem aberta para compreensão, pela vivência, né? Desde nascença no método Kovačić. Porém, eu tive a experiência de passar por esse diagnóstico que você falou sobre esse equipamento. E é muito interessante. Se você pensar que a gente tem um padrão de vibração da saúde e cada órgão vibra numa sintonia específica, numa frequência, desculpa a palavra frequência, sim, vibra numa frequência específica, você consegue ver qual deles está fora da frequência, então qual deles pode estar adoecido ou em falência e trabalhar sim, o estímulo deles. Eu acho isso incrível, na verdade. Isso, estimula através da ressonância. De onde que vem esse equipamento? Desculpa. Que país que é? Esse equipamento é o RPD, que ele é fabricado aqui no Brasil mesmo, por uma indústria nacional. Mas quem descobriu essa metodologia de tratamento foi Royal Rife, há muitos anos atrás. Então, a gente fala a lâmpada de Rife, que é uma lâmpada de plasma, emissora de frequências, e essas frequências atingem o nosso organismo, fazendo com que desperte cada órgão referente à frequência. Então, se eu estiver fazendo uma frequência para otimizar o funcionamento dos rins, isso não vai afetar outra coisa senão o rim. E ele vai, acordar para uma frequência correta e vai vibrar na vibração correta, por ressonância. Perfeito. E foi esse protocolo que você fez para o rim da Belinha? Para a Belinha foi. Estimulando a imunidade, aumentando vitalidade. Então, a gente faz um pool de vibrações ali. Quantos mais o amor, né? Muito amor. Quantos aninhos tem a Belinha hoje? Belinha, eu acho que está com 9 anos. Ai, que graça. É que são tantos cãezinhos, e para mim são todos bebês. Que gracinha. Ai, que bom. Você, ouvinte que acompanha aqui, mais uma vez, hoje a gente conversa bastante sobre a questão dos cuidados, principalmente na medicina integrativa aos animais, sob a ótica do método Kovačić. Então, uma terapia natural, sem efeito colateral, ofertada de forma gratuita para pacientes com diagnóstico de câncer. Mas eu pretendo esse mês ainda trazer outros especialistas para conversar sobre os conceitos específicos que a medicina veterinária pode trazer para ampliar, né, e auxiliar nessa prática clínica do dia a dia. E assim também pretendo discutir um pouco mais sobre a espiritualidade na vida animal. Então, compreender um pouquinho mais o processo evolutivo do animal, e assim como nós, ele também tem um propósito de vida. Então, discutir um pouquinho mais e ampliar um pouquinho mais nosso olhar com relação ao propósito de vida deles, né? Quem sabe aumentar mais a nossa afetividade, a nossa empatia, né? Trazendo compreensão sobre a vida e o que nós podemos ofertar a eles dessa vida tão querida que eles tanto oferecem pra gente, né, Si? Sim, eu acredito que eles estão aqui para nos ensinar o que é o amor, que é um amor desprendido, é um amor que eles dão de graça. E nós precisamos aprender com eles. Sim, justamente. Si, a gente está aqui na reta final do programa. Eu estou bem feliz que eu pude começar esse nosso primeiro programa no formato novo com você, né? Trazendo aí seu carinho, sua experiência, né? Nesse formato também novo, nós trouxemos os depoimentos. Então, lembrando aos ouvintes, a gente está numa fase um pouco mais complicada com relação à pandemia. Então, a gente pretende trabalhar aqui no programa de uma forma a não expor os pacientes que já, de forma clássica, no programa eles vêm dividir a história,
conosco pessoalmente, então a gente vai tentar preservar um pouquinho mais esses pacientes nossos e trazer depoimentos e outras histórias, outros especialistas que já estão numa condição mais segura para caminhar. Aqui no estúdio a gente usou máscara, né, e tudo foi bem cuidado pelo Jean ao nos receber. Então a gente pretende seguir todos esses cuidados aí nas próximas 2 semanas e eu já deixo aqui o convite aberto para estar conosco nas próximas 2 semanas. A gente vai ampliar um pouquinho, como eu falei, a discussão sobre os animais. Eu deixo aqui um minutinho para suas considerações e para sua despedida. Bom, as terapias integrativas, elas vêm crescendo muito porque as pessoas têm tomado consciência do quanto é importante voltar à natureza. E ela não veio para roubar nem anular a medicina convencional, apenas para agregar valor e dar melhores condições de vida, tanto aos humanos como aos pets. Justamente, então vamos aproveitar essa oportunidade, né? Sim. E aceitar e agregar o novo, né? Sim. Eu vou deixar um beijo e um agradecimento para você oficialmente. Se em breve estaremos juntos novamente. Sim. Queria agradecer aos ouvintes e o pessoal que está me acompanhando aqui pelo Facebook. A Maria Lúcia, que já mandou várias mensagens, já contribuiu em outros programas. Obrigada, querida. Antônio Saporito, olha que beleza, você conectado. Solange Gomes, a Cristina Amaral e a G. Castabelli, que também é uma voluntária nossa, e ela comentou aqui que a resposta é incrível, sim, dos animais, e ela comenta aqui também das crianças. Inclusive, tem uma criança que é bem conhecida, que a G ajudou a cuidar, que é o Gianluca, que está no nosso documentário, Da Origem ao Fim do Câncer. Esse documentário está no YouTube. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a pesquisa do Estevam Kovacic e a história, a trajetória de vida dele, acesse esse documentário. A mãe, a Mônica, do Gianluca, está lá contando a história dele. É maravilhosa a história. E hoje o Gianluca já está perto dos seus 17 ou 18 anos, já está grandinho, comemorando a vida com a gente. Mas é isso aí. Um beijo grande a todos. Mais uma vez, lembro vocês do nosso novo horário, semana que vem, de novo às 17 horas. Aguardo vocês para a gente seguir esse papo aí, caloroso, um papo do bem, do amor, sempre com a mente mais esclarecida, consciente das escolhas que vocês forem fazer e o coração bem aquecidinho. Espero vocês lá. Um beijo grande. Beijo, tchau, obrigada.